Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, nós agradecemos a presença de todos, a todos os que estão nos assistindo ao primeiro Congresso Digital Covid-19, né? E esse painel que nós apresentaremos agora para vocês, ele trata da mitigação das garantias processuais e alternativas de comunicação durante a pandemia, né? E eu tenho a honra e a satisfação muito grande de ter aqui conosco nesse debate o Dr. Misael Montenegro, a doutora Rogéria Dotti e o Dr. Rogério Kremer, que na sequência eu passarei a palavra a eles e lerei os seus currículos. Meu nome é Fábio Jeremias de Souza, sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil por Santa Catarina, conselheiro federal, e informo a todos que o tempo de duração desse painel é de impreterivelmente 1 hora. Então, como nós temos essa limitação do tempo, eu de imediato passo a palavra ao Dr. Misael Montenegro, que é advogado, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, autor de diversas obras jurídicas, que falará a vocês pelo tempo de 20 minutos. Uma boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao querido amigo Rony Duarte pela gentileza de ter incluído meu nome na programação de um evento tão importante para a advocacia nacional, sempre foi, sobretudo no momento como este. Gostaria de me dirigir aos colegas painelistas, a professora e doutora Rogéria Dotti e ao querido amigo Ronaldo. Na verdade, não é Ronaldo Kramer, é Ronaldo Craque, craque em processo civil. Eu sou seu fã. Meus queridos amigos, que bom que vou falar antes de vocês, porque falar depois seria muito espinhoso. O nosso tema é muito aberto, né? O painel ele tem uma temática bem aberta e eu escolhi um tema especificamente tentando ser útil na questão de semearmos aqui algumas ideias sobre esse assunto que considero bastante atual, bastante polêmico e trazido diretamente pela pandemia. Tenho visto, e isso é movimento de jurisprudência, não só no âmbito do direito processual civil, como também no âmbito do processo do trabalho, vários e vários julgados no sentido de modificar sentenças judiciais transitadas em julgado, tendo a pandemia como mola mestre, como fundamento, permitindo-se ao devedor a possibilidade de inovar, de pagar, de adimplir a obrigação que estava consubstanciada numa sentença judicial transitada em julgado de outro modo. Eu fiz uma garimpagem jurisprudencial, encontrei alguns julgados sobre essa matéria, em todos eles nós temos uma expressão recorrente, a de que é permitido sim ao devedor inovar, pagar aquela dívida, adimplir a obrigação de uma forma diferente por conta da pandemia, em respeito ao princípio da razoabilidade. Eu gostaria de destacar isso como ideia central. A fundamentação desses julgados centra-se no princípio da razoabilidade. Eu fiz aqui um estudo em cima do Código de Processo Civil, em cima da Constituição Federal, da própria CLT, para aqueles advogados que militam na justiça obreira, e eu, particularmente, com todo respeito a quem pensa em contrário, tenho um outro entendimento que é da impossibilidade de modificação de uma sentença transitada em julgado, mesmo tendo como fundamento esse fenômeno inesperado que é o fenômeno da pandemia, que atravessou e virou o mundo de ponta cabeça. Eu começo pelo Código de Processo Civil, no seu artigo 508.
Esse dispositivo é muito claro ao dizer que, transitada em julgada a sentença que produz coisa julgada material, são repelidas todas as questões que poderiam ter sido expostas naquela ação, ou seja, não há possibilidade de criarmos novos argumentos, de tentarmos reabrir aquela discussão processual por conta do efeito principal produzido pela coisa julgada que imunizou o principal pronunciamento da lavra do juiz. Então, só pelo Código de Processo Civil eu já enxergo uma dificuldade, um obstáculo intransponível para a modificação da sentença transitada em julgado. Olhando para a CLT, nós não encontramos norma que permita, em sede de execução, uma modificação de acordo transitado em julgado. E lembro também que nós temos a regra básica, eu diria a regra mãe, que está no inciso 34 do artigo 5º da Constituição, que veda, proíbe a lei modificar uma lei já aprovada, uma sentença transitada em julgado, infringir o direito adquirido. Isso é norma constitucional, isso é cláusula pétrea inserida no artigo 5º da Constituição. Mas vamos lá fazer um esforço hermenêutico. E aí eu os convido para olharmos um pouco para as normas que integram o direito material, tentando aqui fazer uma analogia de pensamentos. Ora, todos sabem que agora, nesse momento pandêmico, quando nós entramos com ações solicitando redução de aluguéis, modificação de cláusulas contratuais de contratos bancários, redução de mensalidades escolares, nós sempre temos feito referência a dois dispositivos que estão no Código Civil, que são os artigos 477 e 478, repito, aplicáveis no âmbito do direito material. Eu estou construindo um raciocínio por analogia, dispositivos estes que dizem o seguinte, que, no outro português, para a modificação de obrigações contratuais, para a modificação de cláusulas contratuais, com fundamento na chamada teoria da imprevisão, alegando-se a ocorrência de caso fortuito, é necessária a comprovação do preenchimento de requisitos expressos que estão no artigo 478. Quais são eles? Primeiro, uma obrigação que se tornou exagerada para o devedor, uma obrigação que se tornou excessivamente onerosa para o devedor. Mas, de outro lado, há necessidade da comprovação de que houve um ganho excessivo para o outro contratante. Esses requisitos, então, devem ser preenchidos, repito, no âmbito das discussões centradas no Código Civil, como pilar e pressuposto premissa para a modificação de cláusulas contratuais. Particularmente, mais uma vez, com todas as vênias devidas, eu tenho uma dificuldade muito grande para fazer aplicação analógica desses dispositivos aqui no campo do processo civil para defender a possibilidade de modificação de uma sentença transitada em julgado, tendo como fundamento, eu vou chamar a grosso modo, a teoria da imprevisão, com base nesses dois dispositivos do Código Civil. Por quê? Olhamos como exemplo o de um trabalhador. Vamos mais uma vez visitar a Justiça Obreira, embora eu não saiba absolutamente nada de processo de trabalho e direito de trabalho, mas me parece que o exemplo ele se torna muito claro quando nós usamos isso como parâmetro. Não há como, me parece, dizer que o credor é o reclamante, teria obtido uma vantagem excessiva por conta do fato pandêmico. Por quê? Porque esse credor, que é o reclamante, na verdade, pessoal, ele já foi punido 3 vezes. Veja, ele foi punido numa primeira vez, quando precisou ir à Justiça do Trabalho, porque as suas verbas rescisórias não foram espontaneamente adimplidas. Primeira punição. Segunda punição, quando fez um acordo judicial com a parte contrária. Por quê? Embora a realização do acordo não seja obrigatória em nenhum cenário processual, subentende-se que quando nós fazemos um acordo, há uma concessão recíproca de interesses e de direitos. Então, subentende-se que ele abriu parte de um pedaço do crédito dele para chegar a um acordo judicial homologado por sentença.
e puni-lo pela terceira vez agora para obrigá-lo a receber o seu crédito de uma forma diferente, como foi pactuado naquele acordo que transitou em julgado, me parece ir muito além do que a norma permite e se adequa ao caso concreto. Olhando para o mundo em termos de precedentes pandêmicos, porque nós temos a oportunidade de olhar para o que já aconteceu na Europa, já que a pandemia se iniciou na China, depois se espalhou pela Europa até chegar nas Américas. Se nós olharmos para a realidade da Europa, nós vamos perceber o seguinte, que Itália e Alemanha optaram por aprovar o que eu vou chamar, e estou aqui sem nenhum pudor legislativo, o que nós podemos chamar de leis pandêmicas, ou seja, leis que são pensadas para resolver os conflitos trazidos pela pandemia naquele momento extraordinário. E nesses dois sistemas, repito, italiano e alemão, nós não verificamos que tenha sido permitida a modificação de sentenças judiciais transitadas em julgado. Então, eu acho que quando o juiz, com todo respeito ao magistrado, quando o juiz ele determina a modificação de uma sentença transitada em julgado com base no princípio da razoabilidade, embora eu particularmente tenha adoração pelos princípios, eu lembro aqui da lição de Roque Carrasa, ele já nos ensinou, princípio é norma jurídica qualificada. Eu tenho, portanto, verdadeiro amor por alguns princípios processuais e constitucionais e costumo dizer aos meus queridos colegas advogados, quando tenho a oportunidade de dialogar, que, para mim, nós conseguimos advogar sem conhecermos o Código de Processo Civil, sem conhecermos a Constituição Federal, sem conhecermos o Código Civil, se conhecermos os princípios fundamentais, porque nós conseguimos praticar atos apenas lastreados, baseados em princípios. Mas me parece que aqui, pessoal, nós não conseguimos desconstituir uma sentença transitada em julgado com base no princípio da razoabilidade, porque esse princípio estaria rasgando o artigo 508 do Código de Processo Civil, estaria rasgando o inciso 34 do artigo 5º da Constituição Federal, estaria rasgando várias outras normas, estas são as principais. Me parece que a melhor solução para esse tipo de problema, quando há comprovação objetiva, isso é muito importante, da modificação das circunstâncias, quer me parecer que o melhor caminho é o da conciliação e o da mediação, pedir que o magistrado designe uma audiência, mesmo que virtual, com esta finalidade, mas modificar por uma canetada, passar uma caneta no processo e modificar uma sentença transitada em julgado, eu acho que já é muito. Até porque, se nós olharmos para dois outros dispositivos do Código de Processo Civil, o primeiro, o parágrafo 1º do artigo 525, esse dispositivo sequer permite a arguição de uma matéria dessa natureza, uma matéria pandêmica, na fase de cumprimento de sentença, como argumento de defesa do devedor. Lá na lei, e falar na frente de vocês é covardia, porque vocês sabem muito mais do que eu, mas lá na lei nós não encontramos brecha para a arguição dessa situação pandêmica como causa e fundamento de obstáculo processual na fase de cumprimento da sentença, quando nós apresentamos a impugnação. E vou mais além. O segundo artigo é o 966, que relaciona as hipóteses que ensejam o uso da ação rescisória. A questão pandêmica não seria fundamento para a propositura de uma ação rescisória para atacar uma sentença transitada em julgado, salvo o entendimento de vocês em sentido contrário, né? O meu querido amigo Ronaldo Craque pode ter aí uma outra ideia, como também a professora Rogéria, mas eu não consigo inserir essa hipótese concreta em nenhuma das normas que integram o artigo 966, repetindo que isto não seria motivo justificativa para a propositura de uma ação rescisória, quiçá, para a modificação por petição avulsa de uma sentença transitada em julgado. Então, eu não vejo argumento nem fundamento consistente
para a adoção desse tipo de técnica. E acho que isso se constitui num precedente muito perigoso. Lógico, pessoal, o que nós estamos vivendo hoje é um estado absolutamente extraordinário, uma situação que ninguém poderia cogitar no início deste ano, se algum maluco no meio da rua passasse na frente de vocês e dissesse que iríamos suportar tudo que estamos suportando e que tudo que está acontecendo iria acontecer, ele como se tivesse uma bola de cristal nas mãos, nós o internaríamos como maluco. Ninguém poderia prever um estado como esse, é um estado absolutamente excepcional. Mas no direito, e aqui eu volto a falar de princípio, quer me parecer que temos um princípio muito importante, que eu particularmente gosto muito de estudar, que é o princípio da segurança jurídica. E é o princípio da segurança jurídica que entorna uma sentença judicial transitada em julgado, que constitui aquele dogma quase que inquebrável a este pronunciamento judicial, que é o mais importante. Então, entre o princípio da razoabilidade e o princípio da segurança jurídica, por razões diversas, eu fico com o princípio devedor, o momento é de extrema dificuldade, mas ele pode tentar modificar o acordo por meio da técnica da sensibilização. Ele abre a sua contabilidade, ele junta extratos bancários, ele mostra o seu histórico financeiro, peticiona para o magistrado, diz, olha, eu não estou conseguindo cumprir, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma audiência, tentativa de conciliação, e ele vai tentar sensibilizar o credor. Se o credor tiver um pouco de juízo, verificando que não vai receber da forma que está, talvez ele concorde com a modificação daquele acordo. Não é com a modificação do acordo, na verdade, é com a modificação da sentença transitada em julgado. Me deram 15 minutos, eu jurei que não ia extrapolar, estou aqui com 14 minutos e 45 segundos, doido para devolver a palavra aí para vocês, para aí sim ouvir lições da professora Rogéria e do meu amigo Ronaldo Crack. Um abraço para vocês, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Misael. Eu já estava quase fazendo aquela parte chata, né, de avisar que o senhor tinha mais tempo para as suas considerações finais. E eu, de imediato, né, passo a palavra à doutora Rogéria Totti, que ela é doutora e mestre em processo civil pela Universidade Federal do Paraná, advogada, coordenadora de Direito Civil e Processual do Unicuritiba, secretária-geral do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, e vice-presidente da Comissão Especial do Código de Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil. Com a palavra, doutora Rogéria. Muito obrigado. Agradeço o honroso convite que me foi feito para estar nesse painel, nesse congresso da OAB, na pessoa, claro, do presidente Felipe Santa Cruz e na pessoa do meu querido amigo processualista, como já dito pelo professor Misael, grande craque do processo civil, que é o professor Ronaldo Kramer, ele que preside a nossa Comissão Especial do Código de Processo Civil. É uma alegria, portanto, estar aqui na presença do professor Misael, do professor Ronaldo Kramer e também na presença do conselheiro Fábio Jeremias de Souza. Estamos todos sob a sua presidência, doutor Fábio. Esse tema que me foi atribuído é muito interessante, porque diz respeito à comunicação dos atos processuais neste período de pandemia, nesse momento de crise que estamos vivendo. E falando de crise, existe uma frase genial do poeta português Fernando Pessoa, que resume muito bem o que nós estamos vivendo. Dizia Pessoa que tudo quanto vive, vive porque muda. E aí a necessidade, portanto, de nos adaptarmos à mudança que estamos vivenciando hoje no Brasil e no mundo. Muito mais do que lutarmos contra essas mudanças, temos que fazer ajustes e nos adaptar. Em relação ao processo civil, o que mais preocupa é efetividade dos atos processuais. De nada adianta nós termos um processo célere, uma produtividade grande do judiciário, se nós não conseguimos comunicar esses atos processuais, enfim, dar implemento às ordens judiciais. E o que nós estamos vivenciando hoje é um enorme problema no momento da pandemia, em virtude do atraso e do acúmulo no cumprimento dos mandados judiciais. Em inúmeros tribunais do país, está havendo pedidos de dilação de prazo, em casos de não urgência e ainda mais também problemas graves em casos urgentes. Como resolver esse problema
da dificuldade em conciliar a saúde, então, dos servidores e dos jurisdicionados e a necessidade de implementação das ordens judiciais. Vejam que a gente tem, e o professor Misael foi muito feliz ao citar os princípios do processo civil, nós temos 5 princípios que me parecem que podem nos auxiliar a interpretar as regras de comunicação dos atos processuais, nos dando, então, soluções. O primeiro deles, claro, é o princípio da boa-fé. As partes devem se comportar no processo de acordo com a boa-fé, como já prevê o artigo 5º do Código. Depois, o princípio da duração razoável do processo. Isso está tanto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, quanto no nosso artigo 4º do Código de Processo Civil. Depois, cooperação. Os agentes devem cooperar entre si para justamente nós termos um processo efetivo e célere, com duração razoável. Depois, o princípio da eficiência. O artigo 8º exige que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, tenha em mente não só a razoabilidade e a proporcionalidade, mas a eficiência. E, por fim, o princípio da instrumentalidade das formas. Nós temos hoje, claro, no Código de Processo Civil, tanto no artigo 188 quanto no 277, a ideia de que os atos processuais não precisam ocorrer de acordo com determinadas formas específicas. Há uma liberdade, uma flexibilidade nessas formas, desde que, claro, elas alcancem seus objetivos. Então, é com base, especialmente nesses princípios, é que nós podemos encontrar soluções para os problemas atuais. Primeira alternativa, nós sabemos que a partir da Resolução 322, recente agora, do Conselho Nacional de Justiça, é possível exigir dos tribunais que disponibilizem para os seus servidores EPIs, equipamentos de proteção individual. Isso está previsto no artigo 4º da Resolução 322, que trata justamente dessa retomada gradual das atividades presenciais. Então, os advogados devem cada vez mais exigir que haja essa condição de trabalho para que os mandados judiciais não fiquem acumulados e atrasados. Mas, além de uma proteção para os servidores, o que mais pode ser obtido? Vejam que é muito importante nós pensarmos nas intimações e nas citações por meio eletrônico. Esta é uma possibilidade que já existe na lei há bastante tempo. Vejam que desde 2006, com a Lei do Processo Eletrônico, a Lei 11.419, é possível haver intimação e citação, artigos 5º e 6º da lei, por meios eletrônicos. E mais, depois da Lei do Processo Eletrônico, o próprio CNJ, através da Resolução 234, veio regulamentar a prática dos atos eletrônicos, das formas de comunicação por meios eletrônicos. E o mais interessante é que o artigo 4º da Resolução 234 estabelece que por meio eletrônico se entende toda e qualquer forma de armazenamento e tráfego de arquivos digitais. Então, vejam que não há uma forma específica para a comunicação dos atos processuais nesses chamados meios eletrônicos. Ano passado, em 2019, em agosto, o CNJ lançou a plataforma de comunicação dos atos processuais, antes mesmo, portanto, desse período da pandemia. Mas, enquanto não existe uma implementação suficiente em todo o Brasil a respeito da forma de comunicação eletrônica dos atos, o que pode ser feito? Vejam que o Código de Processo Civil, já agora a lei de 2015, focou muito na questão das intimações e das citações de forma eletrônica, ao dizer, tanto no artigo 270 quanto no artigo 246, inciso 5º, que isso deve acontecer de modo preferencial, ou seja, são preferenciais as intimações eletrônicas e as citações também sob essa forma. Além disso, o legislador estabeleceu, lá no final do Código, artigos 1050 e 1051, que deveria haver um cadastro eletrônico de todas as pessoas jurídicas, empresas públicas e privadas, dentro de um prazo de 30 dias a partir da vigência do Código. Lamentavelmente, o nosso legislador não previu uma sanção para a não realização do cadastro. E, em virtude disso, nós estamos tendo agora, no momento da pandemia, enormes dificuldades para citações e intimações eletrônicas pela ausência, então, de um cadastro nacional com os endereços, inclusive, eletrônicos. Mas o que pode ser feito? Na ausência desse cadastro, e diz, então, o artigo 196 do Código, que há uma competência para regulamentar os atos de comunicação, tanto do CNJ quanto dos tribunais.
E por força disso, por força da possibilidade dos próprios tribunais regulamentarem essa situação, é que a OAB, por uma iniciativa tanto da Comissão de Estudos Constitucionais quanto da Comissão Especial do Código de Processo Civil, encaminhou um ofício ao CNJ, agora na pandemia, em maio deste ano, requerendo, então, que o CNJ recomendasse aos tribunais uma intimação para as pessoas jurídicas, empresas públicas e privadas, a realizarem esse cadastro eletrônico. Enquanto isso não acontece de uma forma nacional, muitos tribunais já têm encontrado soluções. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é um excelente exemplo disso. Em junho, portanto, agora no mês passado, o tribunal baixou o chamado Aviso 43. Por força dele, estabeleceu que as empresas públicas e privadas deveriam se cadastrar eletronicamente sob pena de não poderem mais peticionar nos autos eletrônicos. É claro que isso gerou um enorme movimento da parte de advogados e também das próprias empresas, no sentido que haveria necessidade de um período para adaptação a essa regra. Então, houve o aviso 53, prorrogando até o dia 1º de julho esse prazo. E grande parte das empresas públicas e privadas fizeram o cadastro perante o Tribunal de Justiça do Rio. O Tribunal de Justiça do Paraná, que é o meu estado, também estabeleceu a possibilidade desse cadastro no nosso sistema, que é o Projude. E vejam que aí é uma vantagem, porque a citação e a intimação ocorrem sem a intermediação do oficial de justiça, diretamente pelos portais dos tribunais. Mas há um exemplo ainda melhor e que vem do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Supremo, através da Resolução 661, complementada agora no dia 17 de julho, pela Resolução 693, veja, temos 10 dias só dessa nova regra, estabeleceu a possibilidade da mensagem eletrônica registrada. Vejam que interessante, é possível, então, nos processos que tramitam perante o Supremo, haver essa comunicação dos atos processuais diretamente por mensagem eletrônica. E nessa regulamentação, agora de 17 de julho, estabeleceu o Supremo que isso é possível mesmo quando não houver o cadastro. Basta daí a indicação nos autos de qual seria o endereço eletrônico ou, caso já exista essa informação, no banco de dados do próprio tribunal. Com isso se libera a necessidade de cadastro. Então, vejam, são alternativas que temos, a realização do cadastro ou a intimação através de e-mails que sejam fornecidos pelas partes, que favorecem a comunicação dos atos processuais nesses momentos de pandemia. Mas há algo mais interessante ainda. Desde 2015, é possível a manifestação, então, das partes pedindo essa comunicação dos atos processuais por aplicativos de mensagem instantânea, por exemplo, WhatsApp, por exemplo, MSM. São alternativas, portanto, para dar mais efetividade ao processo. Em 2015, aliás, é importante o registro, o Dr. Gabriel Lessa, juiz, então, de Piracanjuba, em Goiás, ganhou o destaque no prêmio Inovare, justamente por utilizar o WhatsApp nas intimações em sua comarca. O CNJ, consultado a respeito disso, permitiu, então, a utilização do WhatsApp para as intimações e citações. Isso vem acontecendo em diversas comarcas no Brasil. É importante que os advogados utilizem, então, essas ferramentas eletrônicas que estão à nossa disposição para dar mais efetividade ao processo. Já caminhando para o final da minha exposição, gostaria de destacar um ponto que também preocupa muito a advocacia, que são as intimações para as audiências virtuais. De que forma essas intimações podem acontecer? Nós sabemos que os advogados têm a obrigatoriedade de zelar pelas intimações das testemunhas, porque o Código prevê isso no artigo 455. Mas no momento de pandemia, evidentemente, surgem dificuldades. E aí, claro, o CNJ, através da Resolução 314, estabeleceu que é possível o adiamento destes atos, desde que seja comprovada a impossibilidade prática ou técnica, e desde que haja decisão fundamentada. Vejam que, recentemente, agora sexta-feira, no dia 24 de julho, houve uma consulta ao CNJ da OAB do Espírito Santo, indagando a possibilidade de não sofrer penalidades caso não houvesse o comparecimento de advogados e partes nas audiências virtuais. E o CNJ, cumprindo aquilo que já vem fazendo há bastante tempo, em voto do presidente Toffoli, decidiu
que haverá, sim, a obrigatoriedade de comparecimento às audiências, devendo haver a análise por parte do magistrado a respeito das possibilidades práticas e técnicas de intimação. Então, cada caso concreto deve ser analisado pelo juiz da causa e todas as dificuldades devem ser ali trazidas para que os advogados não tenham um ônus que não é deles, na verdade, de uma dificuldade a mais em virtude desta pandemia. Para finalizar, eu gostaria de dizer que há o jurista britânico Richard Susskind, que escreve muito a respeito do futuro da justiça, inclusive da justiça digital. Um ano atrás, lançou um livro dizendo que é fundamental para um sistema de justiça que ele esteja em sintonia com a comunidade a que serve. E disse, então, Susskind, que, em breve, um mundo baseado em papéis impressos e reuniões presenciais pode se mostrar distante da realidade e dos cidadãos que já vivem no mundo digital. Menos de um ano depois, a gente está vendo já essa falta de sintonia em muitas comarcas do país, em que não há, portanto, a utilização desses meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais. Então, é com base nessa reflexão, trazida, inclusive, pela doutrina estrangeira, é que eu proponho que nós pensamos sempre em efetividade, focando nesses meios mais modernos de comunicação. WhatsApp, mensagens eletrônicas e, principalmente, intimações e citações diretamente através dos portais, exigindo o cadastro. Afinal, nessa forma de comunicação dos atos, a gente, inclusive, dispensa a necessidade da intermediação dos oficiais de justiça. Então, é com base nessas ideias e na ideia principal de que precisamos mudar e nos adaptar, então, a esse novo tempo, é que agradeço a oportunidade de falar nesse congresso. Muito obrigado, doutor Fábio Jeremias, a palavra está com o senhor novamente. Muito obrigado, doutora Rogéria, pela sua explanação. Eu gostaria também de imediato passar a palavra, então, para o nosso próximo panelista, o doutor Ronaldo Kremer, professor da PUC do Rio, doutor e mestre em processo civil pela PUC de São Paulo, presidente da Comissão Especial do Código de Processo Civil da OAB Nacional, nosso colega advogado. O senhor está com a palavra, doutor Ronaldo. Está sem microfone. Obrigado, doutor Fábio. Quero cumprimentá-lo. Quero cumprimentar minha amiga professora Rogéria Dotti, meu querido amigo professor Misael Montenegro Filho, que foi muito generoso nas suas palavras. É o Misael que é um craque. Afinal, o Misael tem um curso de Direito Processual Civil publicado pela Editora Forense, que já extrapola a 10ª edição, um curso bastante lido, uma referência para todos nós. Quero agradecer ao presidente Felipe, meu amigo Felipe, pelo convite para participar desse grandioso evento. Já conta com mais de 90 mil inscritos, segundo eu soube. Agradecer também meu querido amigo, presidente da ESA Nacional, Rony Preso Duarte, também pelo convite para estar aqui, debatendo temas tão importantes com toda a advocacia. Bom, o tema que me foi incumbido também diz respeito às comunicações processuais em época de pandemia, ou o que nós podemos fazer em época de pandemia para fazer as citações e intimações, já que o isolamento e as restrições à movimentação existem para evitar o grande contágio do coronavírus 19. Bom, eu vou abordar um pouco o que a Rogéria falou e vou complementar algumas coisas. A pandemia nos mostrou algumas deficiências, e uma delas, no que diz respeito ao processo, foi que as nossas comunicações processuais presenciais, elas são muito ruins. Em época de pandemia, quando todo mundo, ou praticamente todo mundo, entrou em isolamento, o processo não pôde mais ter seus atos presenciais. O processo ele já é eletrônico, mas os atos presenciais ficaram muito prejudicados. E aí podemos ver que as comunicações processuais presenciais elas são muito ruins no Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 andou muito pouco em relação ao Código de Processo Civil de 39. Vejam só vocês, o Código de Processo Civil de 2015 ainda fala em carta precatória. Nós estamos na era da internet 2.0, internet das coisas, em que nos conectamos
por diversas plataformas de comunicação e a legislação processual ainda fala em carta precatória. Como eu estava dizendo, os meios de comunicação processual no CPC atual modificaram-se muito pouco em relação ao CPC de 39, não falo nem do CPC de 73. Agora, o novo CPC, o CPC de 2015, tem um artigo, o artigo 246, parágrafo 1º, que prevê que as empresas, salvo as empresas de pequeno porte, devem manter seus e-mails num cadastro do Poder Judiciário para a finalidade de receber intimações e citações. Essa regra necessita de complementação. Foi por força dessa regra, como bem disse a professora Rogéria, que em 2016 o CNJ ele criou a plataforma de comunicações processuais para fazer com que todos os tribunais intimassem as empresas ou convidassem as empresas a colocarem ali os seus e-mails a fim de haver essa comunicação processual pelo meio eletrônico. Isso até hoje não andou, de 2016 para cá. Alguns tribunais estaduais, como bem disse a professora Rogéria, fizeram isso por conta própria e alguns tribunais fizeram agora, no meio da pandemia. O caso, também citado pela professora Rogéria, é do meu tribunal, o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que no meio da pandemia, vendo a necessidade de fazer com que os processos andem ou continuem a andar, vendo a necessidade de as intimações e citações serem realizadas, o meu tribunal, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, intimou as empresas, salvo sempre as pequenas empresas, a cadastrarem seus e-mails com a finalidade de receberem intimações presenciais e citações. A maioria das empresas se cadastrou, houve empresas que não se cadastraram. Tem até uma decisão que circulou na internet de um juiz de Cabo Frio que percebeu, num caso concreto, que uma empresa não tinha se cadastrado para receber intimação por e-mail, e ele intimou a empresa, numa decisão fundamentada, com base na cooperação processual, com base no princípio da boa-fé, para declinar o e-mail para fins de cadastro, a fim de receber a intimação por e-mail, sob pena de multa. Houve uma decisão nesse sentido, uma decisão famosa, ela rodou a internet, eu recebi por alguns grupos de WhatsApp. Então, houve esse esforço dos tribunais de segunda instância para manterem para criarem esse cadastro de e-mails a fim de realizarem citações e intimações por e-mail, a fim de, sobretudo, cumprirem ou fazerem cumprir decisões judiciais. Nós tivemos, em 2016 também, uma decisão do CNJ permitindo a criação, ou melhor, permitindo a intimação judicial por WhatsApp, o que é muito interessante, porque o WhatsApp hoje é a plataforma de comunicação que é mais usada pela sociedade e o judiciário não tem nenhum uso ou não faz nenhum uso do WhatsApp. Em 2016, por meio de um PCA, de um procedimento de controle administrativo, com base num ato normativo do Tribunal de Justiça da Paraíba, salvo engano, o CNJ permitiu o uso do WhatsApp para intimação judicial, como eu ia dizendo. Mas só que o CNJ ressalvou que o tribunal só poderia usar o WhatsApp desde que as partes concordassem, ou seja, as partes elas deveriam concordar, anuir com o uso do WhatsApp naquele processo para receberem as intimações por meio dessa plataforma de comunicação. E aí eu falo que, nesse caso, nessa hipótese, nem precisa de ato normativo de um tribunal. As partes podem, por meio de um negócio processual, até por meio de um negócio processual contratual, feito antes do processo, estabelecerem que, se houver processo, as comunicações processuais podem ser feitas via WhatsApp. Essa é uma solução que pode ser adotada, que é interessante porque você não sabe se vai estar como autor ou como réu num processo, mas, enfim, você sabe que muitas vezes você precisa que o processo ande, que o processo seja efetivo, que as intimações sejam realizadas. Então, pode ser interessante as partes, e esse momento de pandemia nos mostra isso, as partes, num contrato, colocarem que, caso haja processo para resolver qualquer litígio decorrente daquele contrato, as partes elas já anuem para que as comunicações processuais sejam feitas via WhatsApp ou por meio de WhatsApp. Então, por meio de negócio processual, as partes podem optar pelo WhatsApp para a realização de comunicações processuais. E daí porque eu digo que não há necessidade de um ato normativo de um tribunal para autorizar o uso do WhatsApp desde que as partes concordem.
As partes podem, insistem, por meio de negócio processual, fazerem isso. Ainda, esse momento de pandemia nos mostrou algumas soluções do novo Código que foram esquecidas, ou pelo menos que ainda não foram utilizadas. Uma delas está prevista no artigo 269, parágrafo 1º, que autoriza o advogado de uma parte a intimar judicialmente o advogado da outra parte de uma decisão liminar ou de qualquer ato processual importante. Isso está previsto no artigo 269, parágrafo 1º. É claro que o parágrafo 1º do artigo 269 prevê que isso seja feito por carta registrada, mas se nós conjugarmos essa norma do artigo 269, parágrafo 1º, com a norma do artigo 270, que diz que as intimações serão, sempre que possível, deverão ser feitas por meio eletrônico, se nós conjugarmos essas duas normas, a do artigo 269, parágrafo 1º, com a norma do artigo 270, um advogado pode intimar o advogado da outra parte de uma decisão liminar ou de um ato processual que lhe interesse fazer por esse meio, que lhe interesse fazer uma intimação por esse meio. Essa norma do artigo 269, parágrafo 1º, é uma norma esquecida, é uma norma que não é muito utilizada pela advocacia. Eu, particularmente, vejo pouco os advogados se valendo dessa norma, mas agora, no momento de pandemia, essa norma pode ser interessante. Nós não sabemos quando nós vamos voltar ao normal. Alguns estados estão enfrentando o pico da doença nesse momento, alguns estados estão voltando para o isolamento, então não sabemos quando vamos voltar ao normal, e essa norma é uma norma interessante para a advocacia, o advogado intimar o advogado da outra parte e fazê-lo por e-mail, conjugando essas duas normas, a norma do artigo 269, parágrafo 1º, e a norma do artigo 270. Há ainda um aspecto interessante, que é importante ressaltar, que a forma do ato processual é uma questão procedimental. Então, por mais que eu diga que o CPC de 2015 não andou bem em relação às comunicações processuais, que o artigo 246, parágrafo 1º, que prevê a intimação por e-mail de empresas, salvo as empresas de pequeno porte, essa norma ainda não foi regulamentada pelo CNJ, o CNJ ainda não andou para frente com a sua plataforma de comunicações processuais, e nós estamos dependentes dos atos ou das iniciativas dos tribunais de segunda instância. Por mais que eu diga isso, eu tenho que também dizer que as comunicações processuais são a forma de realização do ato processual. Então, como eu ia dizendo, é uma questão procedimental. E aí nós podemos ter, já que é uma questão procedimental, os estados legislando concorrentemente sobre isso. O artigo 24, inciso 11 da Constituição, autoriza que os estados, de forma concorrente à União, legislem sobre matéria procedimental. Então, nada impede que os estados eles editem leis para prever outras formas de comunicação processual, além daquelas formas previstas no Código de Processo Civil de 2015, desde que, obviamente, não contrarie nenhuma regra geral sobre comunicação processual no CPC de 2015. Então, eu tenho que dizer isso, que há ainda essa possibilidade, diante da deficiência da legislação federal, diante da falta de iniciativa do CNJ, que ainda não implementou de forma conveniente a sua plataforma de comunicações processuais, os estados podem sim legislar sobre essa matéria e prever outras formas de comunicação processual diferentes daquelas previstas no CPC de 2015. É bom dizer, não sei se todos sabem, que o estado de Pernambuco tem um Código Estadual de Procedimento. Já é uma iniciativa de um estado sobre matéria procedimental. Outros estados podem fazê-lo, não há nada que impeça isso. Há uma certa polêmica sobre a interpretação do inciso 11 do artigo 24, mas nós temos que defender, eu particularmente defendo que esse artigo, essa norma da Constituição, autoriza, sim, os estados a legislarem em matéria procedimental de forma concorrente à União Federal. Agora, diante disso tudo que eu falei, como é que ficam os princípios processuais? Essas outras formas de comunicação processual, WhatsApp, e-mail, isso prejudica os princípios processuais, isso mitiga os princípios processuais. Como bem disse a professora Rogéria, nós estamos falando aqui, acima de tudo, de efetivo cumprimento de decisões judiciais, de efetivo cumprimento de atos processuais. Não é crível imaginar que as partes não queiram isso.
Não é crível imaginar que as partes não queiram que o processo seja eficiente. Advogar contra isso é advogar contra a própria noção de devido processo legal. Portanto, a mitigação dos princípios processuais, das garantias processuais aqui, se existe essa mitigação, ela pode ser resolvida num controle do ato a posteriori. Ora, essas formas de comunicação processual via e-mail, via WhatsApp, podem ser, em alguma medida, inseguras, mas a parte que foi intimada ou citada pode, depois de realizado o ato e verificando que houve alguma irregularidade, denunciar isso no processo e levar essa questão para o juiz decidir. Então, o controle do ato de comunicação processual via WhatsApp, via e-mail, levando em conta que essas plataformas podem ser falhas em alguma medida, isso pode ser feito pela própria parte que foi intimada ou citada e isso pode ser feito posteriormente. No caso, essa parte levaria para o juiz o fato de que foi uma intimação, uma citação irregular, provando as suas alegações para o juiz decidir. Enfim, eu já estou me encaminhando para o final, já vim aqui que eu já estou com o meu tempo quase esgotado, mas eu quero dizer isso, que a legislação processual, o Código de Processo Civil de 2015, ele andou muito pouco em relação às comunicações processuais. As comunicações processuais são praticamente as mesmas do CPC de 39. A sociedade já se comunica de maneira completamente diferente. Nós estamos aqui nos comunicando via Zoom, com praticamente toda a advocacia. Nós nos comunicamos antes pelo WhatsApp, e o processo não se vale desses instrumentos para fazer as suas comunicações processuais. Então, é preciso que nós pensemos isso, é preciso que nós atuemos nas brechas da legislação, no bom sentido, para implementar essas outras formas de comunicação processual, e em momento de pandemia, isso é muito importante, porque nós não sabemos quando vamos voltar ao normal, nós não sabemos quando nós teremos todos os atos processuais presenciais sendo realizados normalmente. Então, por isso, vai aqui a minha reflexão sobre esse assunto tão importante, sobretudo nesse momento de pandemia. Eu quero novamente agradecer o presidente Felipe Santa Cruz pelo convite, o diretor da ESA Nacional, o querido amigo Rony Preso Duarte, cumprimentar meus colegas de painel, professora Rogéria, professor Misael e o nosso presidente de mesa, nosso querido conselheiro federal, Fábio Jeremias. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ronaldo Kremer. Nós temos alguns minutos ainda, né, permitindo ali as considerações finais. Nós temos, pelo que eu estou vendo aqui no painel, ainda temos aí por volta de 10 minutos, o que nos permite uma consideração final dos colegas e até mesmo a título de reflexão. Né, eu também, como advogado, tenho sentido toda essa mudança, né, como as pessoas têm colocado esse novo normal, né, que nós estamos vivenciando. Evidentemente que o Código de Processo Civil, no início do ano, acho que foi o doutor Misael que falou, ninguém podia prever uma pandemia, eu acredito que o novo Código de Processo Civil também não fez essa previsão. E a minha reflexão que eu faço, ela é voltada à advocacia, para deixar a palavra aberta aos colegas, no sentido de que nós precisamos ter muita criatividade nesse momento, de propor, enquanto instituição, enquanto comissão da OAB, né, propor medidas no sentido de mitigar eu diria assim, essa preocupação que a advocacia tem com essa nova realidade. Porque a realidade do jurisdicionado, ela nem sempre ela é virtual, né? Nossos colegas, aí para citar exemplo, nossos colegas que militam no direito previdenciário. E o Código de Processo Civil, o processo eletrônico, naturalmente, já trouxeram uma série de encargos à advocacia, né? Então, e agora nós temos mais um encargo da saúde, porque não se pode praticar os atos, não se pode fazer a audiência, não se pode ter atendimento presencial nos tribunais. Mas a advocacia continua tendo que ir atrás da prova, ela continua tendo que atender o cliente que não tem essa realidade virtual. A pergunta que eu faço a vocês, assim, já abrindo para as considerações finais, é que se na prática, além dessas atribuições que já existiam no CPC e no próprio processo eletrônico, foram majoradas, já é possível ver que a advocacia já sentiu essa nova realidade. Eram essas minhas considerações, e abro pela ordem, então, o doutor Misael, posteriormente a doutora Rogéria, e por alguns minutos para que façam, depois do doutor Ronaldo, as considerações finais.
Obrigado. Eu, sinceramente, quero dizer que valeu muito a pena ter dividido essa hora com vocês. Eu aprendi muito, não é, com a professora Rogéria e com o professor Ronaldo, mas muito mesmo. Vocês fizeram considerações muito atuais sobre essa questão das comunicações. Eu queria apenas fazer um pequeno atalho de reflexão para a gente pensar um pouquinho o seguinte. A gente está falando muito de questão de pandemia e esse momento extraordinário que nós estamos vivendo, mas se nós pararmos para pensar, né, eu nunca gosto de olhar muito para trás, mas olhar para trás às vezes é importante para a gente colher a lição e tentar fazer algo diferente para frente. Né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai ver, nossa, quanto tempo a gente perdeu com coisas que a gente podia estar fazendo de outra forma. E a coisa que mais me vem à cabeça, que mais destaca para mim em termos de reflexão, é a realização das audiências. Eu sei que o tema que envolve a realização da audiência de instrução e julgamento, especificamente de instrução pelo modo virtual, esse assunto é polêmico por várias razões. Eu, particularmente, tenho algumas opiniões sobre isso. Mas a audiência de tentativa de conciliação, aquela do artigo 334, e aqui a gente está falando entre colegas, não é? Nós sabemos aqui em Pernambuco, Ronaldo, você citou o caso de Pernambuco, e eu deixo um abraço para o meu querido Leonardo Carneiro da Cunha, porque ele trabalhou muito nessa lei estadual, né, que versa sobre procedimento. Ele está para Pernambuco como você está para o Rio de Janeiro, ele é o nosso craque aqui. E aí o que acontece? Aqui em Pernambuco foi feito um levantamento, de cada 100 audiências de tentativa de conciliação, dessas do artigo 334, 8 ou 9 terminam num acordo. 8 ou 9. Aí eu pergunto, por que não fazer isso pelo WhatsApp? Né? Por que não fazer esse tipo de audiência pelo WhatsApp, como hoje já se permite no Sul, aí em Santa Catarina, um estado pioneiro, a admitir a prática desse ato dessa forma? Né? Por que o advogado precisa ir para o foro, mesmo num estado de normalidade, quando nós conseguimos fazer audiência tentativa de conciliação pelo WhatsApp? É apenas uma reflexão, não tem muito a ver com a comunicação dos atos, mas com o ato propriamente dito, esse específico que é da audiência de tentativa de conciliação. E eu só tenho a renovar aqui meus agradecimentos ao nosso querido timoneiro, Rony Duarte, esse homem que, onde ele toca, sai ouro. Não é? Ele realmente é recheado de ideias maravilhosas. Você está de parabéns aí, querido amigo. Você realmente é mais um craque muito acima da minha pequena contribuição, e aí empatando aí com o querido amigo Ronaldo e com o Leonardo da Cunha. Parabéns, Rony, pela iniciativa. A advocacia lhe agradece muito, viu? Infelizmente, a gente não pode lhe aplaudir, porque estamos virtualmente falando, mas receba os aplausos de longe. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado, doutor Misael. Doutora Rogéria? Eu também queria cumprimentar o coordenador da ESA Nacional, querido amigo, professor Rony Preus Duarte. Realmente a ESA Nacional tem um papel fundamental nesse momento. A advocacia precisa dessas novas ideias, dessa criatividade, dessa proatividade. E concordando plenamente com o professor Misael Montenegro, o Rony tem feito um trabalho maravilhoso à frente da escola, um trabalho que é cada vez mais necessário. Os advogados precisam ser inovadores nesse momento. E o WhatsApp é um sistema excelente, uma ferramenta excelente de comunicação dos atos processuais, primeiro, porque essa forma de citação é sim citação pessoal. Aliás, o que se diz é que não tem nada mais pessoal e privativo do que o próprio celular. E aí, a grande maioria dos celulares do país possuem já o aplicativo do WhatsApp, com a grande vantagem de que ele permite identificar quando houve a leitura da mensagem. E, portanto, o oficial de justiça tem condições de certificar que aquela mensagem foi realmente entregue. Então, não há por que a advocacia não utilizar desses meios inovadores para trazer mais efetividade ao processo civil. Então, eu agradeço muito ao Rony também pelo convite e a oportunidade, então, da ESA divulgar nacionalmente essas ideias que tragam mais efetividade para o processo civil. Muito obrigada. Ronaldo, temos mais alguns minutos. Ótimo, isso me permite renovar, reiterar o agradecimento que eu fiz ao Rony, parabenizá-lo. Inclusive, soube aqui, recebi uma mensagem de alguém da OAB dizendo que o evento já chegou a quase 100 mil inscritos, que é um marco espetacular. Eu acho que isso vai ficar para a história. Nós estamos aqui participando da história.
trabalho do Rony à frente da Escola Superior de Advocacia Nacional tem sido espetacular, e esse congresso, que é sobretudo da organização, da coordenação dele, mostra bem isso. Eu quero aqui também, novamente, reafirmar o que eu disse. Esse é um congresso para a advocacia, num momento espinhoso como esse, num momento dramático como esse de pandemia, nós temos que pensar em novas soluções. Já que a lei federal não traz essas soluções, nós temos que ver ou interpretar a lei ou tirar da lei algumas dessas soluções. E talvez, como eu ia dizendo na minha fala, o uso do negócio processual para que as partes autorizem as comunicações processuais via WhatsApp seja uma dessas soluções. A outra solução seria os estados, através de leis estaduais, onde o ambiente legislativo não é tão difícil quanto no Congresso Nacional. Os estados eles podem, a meu ver, editar leis estaduais para permitir outras formas de comunicação processual, como o uso do WhatsApp. E como bem disse a Rogério, o WhatsApp já é uma realidade. Dizer que o WhatsApp hoje é uma forma de comunicação deficiente é ignorar o que nós já estamos fazendo. Agora, é claro que para as empresas, para o mundo corporativo, o WhatsApp não seja o meio ideal. E aí nós possamos fazer uma distinção, usar o e-mail, o endereço eletrônico ainda para as empresas, onde isso fica registrado, é mais formal, e para as pessoas físicas, permitir as comunicações processuais via WhatsApp. É claro que isso dependeria de uma lei, uma mudança no Código de Processo Civil, mas, insisto, através de negócio processual ou através de leis estaduais, essa ausência de previsão no Código de Processo Civil pode ser mitigada. E fica também aqui a consideração a respeito do artigo 269, parágrafo 1º, conjugado com o artigo 270, em que o advogado de uma parte pode intimar o advogado da outra parte por meio eletrônico de uma liminar ou de um ato processual relevante. Eram essas, novamente, as minhas reflexões. Quero agradecer a oportunidade, cumprimentar os colegas de painel, cumprimentar o nosso presidente, doutor Fábio Jeremias. Muito obrigado. Então, rapidamente, que eu acho que já vai ser cortada a minha fala aqui, eu agradeço a presença de todos vocês, né, de todos que nos ouviram, foi um excelente debate, tudo correu bem, né, conseguimos, no tempo regimental aí que nos passaram, e a gente informa, então, informar aos presentes o início, né, imediato, assim, do encerramento do próximo painel. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Beijo, Rogério, abraço. Abraço, Abraço, Israel, abraço, Fábio, abraço. Abraço a todos.